Rodrigo, vamos lá? Sua sacola está pronta? Tá. Bom, então, pessoal, boa tarde a todos. Débora, se puder passar para a página 25, que aí a gente já pula a introdução mais filosófica da coisa. Então, eu sou, na verdade, eu sou um doutor bem recente, eu defendi há um mês, então é a primeira vez que eu falo para alguém que não é a minha banca sobre o que eu fiz, né? E me sinto muito feliz, agradeço muito a Ivana, ao Cintec, pela oportunidade de conversar. E quer dizer que eu gostei muito do trabalho do Luiz, é impressionante e é uma realidade impressionante para a gente essa, pelo menos para mim. E para mim concretiza muito algumas coisas, alguns números que eu encontrei. O meu trabalho tem uma parte mais filosófica sobre o projeto iluminista, o papel da escola no projeto iluminista, etc. Que está tudo antes dessa página 25. E tem uma parte mais quantitativa que eu acho que é a que interessa mais para a gente aqui, para discutir a questão da desigualdade, da justiça, etc. Então, uma coisa que é importante frisar é que o meu objeto central não são os alunos, então são as escolas. Então, quando eu falar de desigualdade aqui, eu estou falando principalmente de desigualdade entre escolas, não entre alunos, né? E o que eu tentei fazer, eu fiz um estágio em Barcelona também, com um especialista mais nessa área quantitativa da educação, e o que eu tentei fazer foi avaliar em que medida o ranking do Enem, ou a média das escolas do Enem, são uma boa forma de avaliar se a escola é boa ou não, né? Então, no fundo, o que eu fui avaliar mesmo foram as escolas. E mais ou menos o que o ranking do Enem nos informa, né? Alguma coisa parece que ele informa, a gente não sabe exatamente o que é. Então, o ranking ele existe aí desde 2006. Então, quando eu digo ranking, o INEP, algumas, dependendo do presidente, etc. Ontem parece que ele foi uma Roda Viva, eu queria ver o Espírito Santo não passa a Roda Viva. Queria, aliás, desculpar pelo meu atraso, foi que o meu voo atrasou muito. Depois eu vou ver a entrevista dele, mas algumas declarações do presidente do INEP há algum tempo atrás falam que o INEP era contra ranqueamento, mas ao mesmo tempo que tinha um outro ano esse discurso contra o ranqueamento, eram publicadas médias, né? Então, no fundo, média e ranking é a mesma coisa. Então eu vou chamar de ranking, tá? Então ele existe desde 2006, a partir dos dados do ano anterior. Não são todas as escolas que entram, né? Não são todas as escolas que têm alunos no Enem que entram. Tem alguns critérios, um deles é ter mais de 10 alunos. Os critérios foram variando ao longo desses anos, então o ranking não tem um único método, o método foi se aprimorando, o que faz muito sentido. Um dos principais problemas faz muito sentido, mas dificulta a comparabilidade, etc. Um dos principais problemas aí de se usar os resultados do Enem como indicador de qualidade escolar é o fato de que não tem amostras, né? Então, no SAEB você tem amostras de alunos que supostamente um grupo de alunos representa a totalidade dos alunos daquela escola. No INEP não tem, no Enem não tem, porque o Enem é voluntário. Então, os alunos que fazem são os que querem fazer. Então, isso em estatística, eu não sou um estatístico, tá? Eu sou biólogo, enfim, aquela coisa toda, mas eu estudei um pouquinho. Então, isso em estatística chama seleção amostral, que é quando a amostra não é uma amostra aleatória, é uma amostra já selecionada, então é uma amostra distorcida. Isso pode distorcer ou até invalidar tudo que você quiser a partir disso. Então, para tentar evitar esse efeito, o INEP teve várias estratégias diferentes. Então, no começo ele tinha uma mágica que eles faziam, uma mágica estatística que era bem difícil de entender. Depois eles passaram a publicar as taxas de participação em 25%, 50%, etc. E a partir do ano passado, esse ano não sei o que vai acontecer,
ano passado só foram publicadas escolas que tinham mais de 50% dos alunos na terceira série que fizeram o Enem. Né? Eu estudei o Enem de 2009. Então o que eu fiz? Minha metodologia básica foi essa daí. Então eu peguei informações do portal do INEP e uma metodologia do PISA, né, o teste internacional. Então eu peguei uma nota técnica que explicava como que eles fizeram o ranking do Enem, peguei os microdados e aí com essas informações do portal do INEP eu tentei reproduzir o ranking, que ele vem divulgado de uma forma que você não consegue relacionar as escolas com os outros dados do INEP. Então eu tentei reproduzir o ranking nos microdados, né? Além disso, eu usei a metodologia do PISA de 2009 e os dados do questionário do Enem para produzir isso aqui, um componente do nível socioeconômico. Isso é uma variável sintética que eu peguei, por exemplo, nesse caso, no questionário os alunos respondiam qual era a renda familiar, respondiam nível de escolaridade dos pais e que tipo de bens tem na casa deles. Então eu peguei esses 3 tipos de informação, juntei tudo e isso virou um único índice. Seria um índice do nível socioeconômico médio da escola, né? E aí com esse índice e com a reprodução do ranking nos microdados, aí que eu pude fazer uns estudos mais aprofundados, né? Aí tem os nomes esquisitos, esses estudos, e uma das coisas importantes que eu pude avaliar é o efeito escola, que eu acho que é uma coisa interessante da gente saber com mais precisão o que é. Tem bastante a ver com essa discussão de hoje. Então, se você pegar, por exemplo, 4 escolas aqui, né? A gente tem, é fictício, é didático. Não que o didático seja sempre fictício, mas enfim. Então a gente tem 4 escolas. O desempenho delas no Enem seria esses aí. Então, a média no ranking seria essa daí. Então, escola top é a B e a escola ruim é a B. Então, reparem, por exemplo, como a escola C está bem acima da escola A, né? Então, você for escolher, e qual escola eu vou pôr o meu filho? Eu escolhi uma dessas duas, né? O que está informando? Está informando quais escolas hoje em dia, dado que o Enem proporciona ingresso na universidade, está informando se você botar o seu filho numa escola, se ele vai ter uma grande chance de entrar na universidade ou não. É uma informação poderosa, né? E aparentemente isso está informando então se a escola é boa ou não, né? Porque uma escola boa teria muitos alunos que passaram no vestibular. Então repare isso, a diferença entre a C e a A. Agora, é isso, a diferença entre a C e a A, né? Agora, essas escolas elas partem de realidades socioeconômicas diferentes. Então, se eu pegar aquele componente de nível socioeconômico que eu fiz, né, e eu colocar um outro eixo aqui, né, então, naquele eixo a gente continua com as mesmas relações, né, não mudou nada, que é a altura das 4 escolas. Mas eu adicionei uma outra informação, que é o nível socioeconômico dela. A gente vê que varia bastante. Então a escola C é uma escola mais de uma população mais rica e a escola A de uma população mais pobre, de maneira bem simples, né? Agora, observando essas 4 escolas, o que a gente percebe? A gente não percebe uma tendência aí? Não pode perguntar, né? É palestra. Professor, sabe como é? Professor, a gente, enfim. Então tem uma tendência clara que assim, ó, né? Então você não tem, por exemplo, nenhuma escola aqui e nenhuma escola aqui. Ou seja, não tem nenhuma escola que vai muito bem no Enem e ela tem baixo nível socioeconômico, e não tem nenhuma escola de alto nível socioeconômico que vai mal no Enem, né? Claro que das 20 mil escolas sempre vai ter uma ou outra aqui, mas a tendência é essa. Então, se a gente for calcular essa tendência, ela, partindo do pressuposto que ela é uma linha reta, né? Isso a técnica chama de regressão linear. Então, partindo do pressuposto que é uma linha reta, você calcula aí com a mágica dos computadores modernos qual que é essa linha. E aí o que é importante? Essa linha nos mostra
uma tendência, e mais do que isso, ela nos mostra o que seria esperado de cada escola, partindo das suas condições socioeconômicas. Então, uma escola que tem um nível socioeconômico aqui, né, você vem na linha aqui e a nota esperada dela, uma nota normal dela, seria por aqui, né? Então, a ideia é que essa linha ela representa um pouco qual é a relação entre o nível socioeconômico e o desempenho bruto, né, da escola e dos alunos dela no Enem. E o que é o efeito escola? O efeito escola é um conceito que começou aí na década de 80, mais ou menos, uma preocupação para a gente agora é muito importante, né, nos Estados Unidos, na Inglaterra, já tem um pouco mais de tradição nessa discussão. Então, o efeito escola é o quê? É a diferença entre o que seria esperado da escola, dado o nível socioeconômico dela, e o que ela de fato demonstrou, né? Então, o que a gente observa é uma escola que tem o nível socioeconômico da escola C, seria esperado que ela tivesse desempenho médio aqui, ó, né? Mas, quando você vai ver a nota dela, o desempenho dela foi abaixo do que você esperaria, dado o nível socioeconômico. Por outro lado, essa escola A aqui, ó, né, ela tem um nível socioeconômico muito baixo, então seria esperado que ela tivesse uma média mais ou menos aqui, mas a média dela é muito mais alta do que isso. Então, o efeito escola é essa linha pontilhada aqui, ó, né? Para quem gosta de estatística, o efeito escola tecnicamente é o resíduo, né, que é a diferença entre o esperado e o observado. Então, o que a gente repara? O efeito escola da escola C é negativo. Aqui seria o zero, né? Então, ele é negativo. O efeito escola da escola A é positivo. Então, o que é interessante aí desse tipo de estudo é que, se você for olhar no desempenho médio bruto, a escola C seria considerada melhor do que a escola A. Mas a ideia do efeito escola é você pensar assim: se todas as escolas partissem da mesma condição socioeconômica, fazendo uma ficção estatística, quais seriam realmente as boas, né? Ou seja, tirando esse fator de desigualdade, como é que ficaria esse novo ranking? Então, essa é a brincadeira que eu fiz. Para fazer isso, aí dá um pouco de trabalho. Eu peguei um monte de variáveis aí, por exemplo, algumas variáveis da escola, né, se é EJA, se é regular, se é particular, municipal, estadual, etc. Algumas características dos alunos. O nível socioeconômico foram aquelas características que eu expliquei para vocês, partindo aí da nomenclatura mais do normal, do grupo de E, etc., capital econômico, capital cultural, e algumas características dos alunos, né? Inclusive, religião eu coloquei. A escolha de quais características eu coloquei não foi uma escolha técnica. Eu fui tentando um monte das que tinham no questionário e eu botei as que eram estatisticamente relevantes, né? Então, tudo isso faz alguma diferença, embora pouca, na nota que o aluno tem no Enem. Então, a ideia era o quê? A ideia daqui não era exatamente verificar a questão da desigualdade. O que eu estava tentando estudar eu estava tentando tirar tudo que a escola não tem controle, né? Então, a escola não pode escolher quantos alunos fizeram cursinho, ela não pode escolher quantos alunos são brancos, ela não pode escolher qual que é o nível socioeconômico das suas famílias. Então, todas essas coisas são coisas que não fazem parte do trabalho da escola, né? E são coisas que devem influenciar na nota que o aluno tem do Enem. Então, se a gente quiser fazer uma comparação mais equitativa entre as escolas, o certo, do ponto de vista, pelo menos, do Estado, enfim, seria tirar todas essas variáveis, que a escola não tem controle sobre elas, e aí ver o que sobra, em termos de efeito escola. Então, de maneira geral, o modelo que eu segui foi que a média da escola no Enem pode ser explicada por três coisas. Uma são esses fatores que estão fora do controle da escola, que ela não pode mudar, né? Então, todas aquelas variáveis lá que eu falei anteriormente. Um outro fator é a seletividade dos alunos. Isso eu não pude incluir no meu estudo, porque não tem dados sobre isso, mas se a escola seleciona bons alunos, é mais fácil trabalhar, né,
o trabalho fica muito mais fácil. Os alunos ruins você tira e aí a qualidade está garantida, né? Então, no fundo, a grande questão do projeto Iluminista e tal é como garantir qualidade sem tirar os ruins, né? Esse é o grande desafio. Então, isso é uma limitação que eu fiz, eu não pude, por falta de dados, retirar esse efeito. E o que se espera é, se a média da escola ela é influenciada por essas três coisas, se eu tirar o efeito disso, né? E se eu conseguir, tirar o efeito disso, o que sobra é o mérito da escola. Então, e aí o mérito da escola, enfim, cada um pode, só para exemplificar, tem a ver com o projeto pedagógico, com o currículo, com o que ela faz no dia a dia, etc. Então a ideia era tirar isso daqui para ver o que sobrava aqui. Isso eu não consegui tirar. Tá? Então, chegando no tal do ranking alternativo aí. Na verdade eu chamei de ranking, eu nunca pensei em chamar de ranking alternativo, mas quando eu fiz uma entrevista lá para a agência da USP, a Valéria Dias, que é a repórter, ela me falou, então você está fazendo um ranking alternativo? Eu falei, tô ranking alternativo. E aí eu não sei, é mais, não para produzir um novo ranking, mas é mais para relativizar o que existe, para mostrar um pouco o que é esse ranking que sai anualmente. Tá acabando, hein, cara? Tudo bem, né? Bom, qualquer coisa avisa. Então, tá. Então, isso aí. Então, se a gente for comparar os dois rankings, né? Aqui a gente tem a média da escola no Enem, o ranking do INEP, estudo de 2009, tá? Que é o primeiro Enem, esse novo modelo mais vestibular nacional e tal. Então aqui é a média do INEP, aqui é a média do efeito escola. Então você vê que ele é sempre centrado no zero, questão técnica. E o que é interessante desse gráfico? Eu tentei separar em que medida os dois rankings são similares e em que medida são diferentes. Então, 2/3 dos casos, a escola era acima da média, em termos da média mesmo, do INEP, em termos oficiais, e também era acima da média no efeito escola. Mesma coisa, abaixo da média no efeito escola, abaixo da média no ranking oficial. Então, em 66% dos casos, os dois dizem mais ou menos a mesma coisa, né? Claro que é uma comparação tosca, acima da média ou abaixo da média, mas é só para a gente ter uma ideia. Agora, tem 1/3 dos casos em que tem uma grande disparidade entre os dois rankings. O ranking oficial vai dizer que a escola é boa, e o efeito escola vai dizer que a escola é ruim, ou vice-versa, né? E particularmente importantes são esses 20% aqui, ó, desse cinza mais escuro, que são o quê? São escolas que elas têm uma média, elas estão abaixo da média no ranking oficial, mas elas estão acima da média no efeito escola. O que são essas escolas? Eu imagino que podem ter escolas que trabalham com alunos nas condições que o Luiz descreveu, né? Escolas boas. Então a ideia, aqui é o perigo, né? De você divulgar o ranking do Enem, que era o que eu estava pesquisando, enfim, devendo divulgar ou não. Então, isso aqui, o perigo é o quê? Você está dizendo, olha, essa escola é ruim, então você vai estar desvalorizando essa escola, os pais vão querer fugir da escola, os filhos vão querer fugir da escola, ou os filhos que estão na escola não vão dar o menor valor para aquilo, porque aquilo o Enem demonstrou que a escola é péssima. Agora, se você partisse de condições iguais em todo o Brasil, essa escola estaria acima da média. Então é uma escola que tem um mérito, ela está fazendo um bom trabalho, mas o ranking do Enem estaria desvalorizando ela. 1/5 das escolas está nessa situação. 1/5 das escolas saíram no Enem, era uns 20 mil que eu estudei aí, 1/5 é bastante coisa, né? Uns 4 mil escolas não é pouco. Então, isso é uma coisa importante. Uma outra coisa importante é o que o ranking do Enem informa, né? Então, para pensar um pouco sobre isso, eu comparei o ranking do Enem de 2009 com o ranking do Enem de 2010. Então tá bom, peraí, então volta. Isso, pode ser também. A gente vai falando, né? Aparecer, a gente fala.
Então, o que é isso daqui? Isso aqui são as 100 melhores escolas no ranking de 2010. Essa bolinha é a média delas, né? E esse tracinho é o que a gente chama de intervalo de confiança em estatística. Então, se você olhar, por exemplo, essas duas primeiras, elas têm uma média parecida, que já estão melhores do que essas outras, né? Então, você olha, essa aqui tirou 3 pontos acima, não sei quantos pontos isso dá exatamente. Então, você tem uma comparação das médias, e a pessoa, ela passou do 10º lugar para o primeiro, né? Agora, se você for analisar isso em termos técnicos, isso é incorreto, tecnicamente se dizer. Em qualquer revista científica, o ranking do Enem não seria aceito, né? Porque ele é tecnicamente incorreto. Então, se você pegar essa primeira escola, a ideia é o quê? Que você só pode considerar duas médias diferentes se os tracinhos não sobrepõem, né? Então, você pega essa primeira escola aqui, ó, o tracinho dela vem até aqui, ó. Então, se você pegar dessa escola para essa, você não pode dizer que essa aqui está... que qualquer vez essa. Que essa está pior que essa, tecnicamente. Você não pode dizer isso, né? Mas na média ela está bem abaixo. E isso eu peguei as escolas top. Se você pegar no resto do ranking, lá no meio, é pior ainda. Tem uma sobreposição incrível entre as médias. Então tem uma limitação que é isso. A gente está informando mais do que a gente tem de informação, né? Uma outra questão do que o ranking informa. Então, comparando 2009 e 2010, eu vi que as médias das escolas são bastante estáveis, elas não mudam muito, né? Então, a correlação delas é 200,8, isso é bastante estável. Agora, então isso quer dizer, o ranking informa alguma coisa. As escolas que estão no topo em 2009 também estão no topo em 2010, né? Então, essa estabilidade diz que ele está nos informando alguma coisa. Agora, o que ele está informando? Então, quando você vê o nível socioeconômico dessas mesmas escolas, desses mesmos 2 anos, ele é mais estável ainda do que as médias do Enem, né? Então, a correlação é quase de 100%. Além disso, né, quando a gente pegar todas aquelas variáveis que eu listei para vocês, se você você pensar, você tentar tirar o efeito dessas variáveis, né, o que vai sobrar é uns 20%, 21%. Então, todas aquelas variáveis, elas são responsáveis por 79% da média da escola do Enem. É muita coisa, tá? Se você for estudar os alunos individualmente, é uma outra coisa. Estou falando de escola. Os alunos é um grau menor, né? Eu cheguei nos 20%, tem outros estudos que chegam a 50%. Então, quer dizer, o aluno que é pobre não está determinado a ir mal no Enem, mas uma escola com alunos pobres está determinada a ir mal no ranking do Enem, né? Então, a ideia é mais ou menos essa, determinada, enfim. Então, a conclusão que você pode tirar disso é o ranking do Enem nos informa muito mais sobre o nível socioeconômico das escolas do que sobre qualquer mérito que elas possam vir a ter, né? E, bom, aí só... sistematizando, né? Então, para não ser excessivamente crítico, a gente procura pontos positivos e negativos em qualquer coisa, né? Então, alguns pontos positivos do ranking do Enem é que, segundo alguns estudos internacionais, é bom você publicar resultados de escolas, né? Isso ajuda a melhorar a qualidade das escolas, embora essa qualidade seja medida exatamente pelos resultados. Mas, para que isso aconteça, isso era dados do PISA, tá? Para que isso aconteça, então, comparando países. Os países que têm maior autonomia escolar e publicam resultados por escola, eles tendem a ter um resultado melhor. As escolas mais autônomas tendem a ter um resultado melhor do que as menos autônomas. Nos países que não publicam resultados por escola, aí as escolas autônomas tendem a ir um pouquinho pior, segundo o PISA de 2009. Então, quer dizer, tendo autonomia escolar, é interessante publicar resultados, né? Um outro aspecto positivo do ranking do Enem é que, em comparação com o IDEB, que é mais do que das escolas públicas, o ranking do Enem ele inclui as privadas também. No fundo, a grande vantagem do ranking do Enem é essa: ele é de graça, você não gasta nada para fazer, os dados estão todos lá, você faz uma conta e ele está pronto, né? Tem um ponto positivo aí que eu acho que realmente é interessante, que é o Enem ele tem um caráter de induzir o currículo do ensino médio a ficar menos conteudista,
como os vestibulares tradicionais, né? Mesmo que não seja... enfim, o importante é isso está no imaginário das pessoas, dos educadores, mesmo que não seja exatamente isso, as pessoas acreditarem nisso produz um efeito interessante, do ponto de vista. E o outro ponto positivo é isso: se a família for rica e ela quiser que o filho entre na faculdade, aquele ranking oficial vai ajudar ela a saber qual escola escolher, né? Alguns pontos negativos, então, como eu acabei de falar, ele não informa sobre o mérito da escola, mas o contexto, principalmente socioeconômico, né? Naquele outro gráfico eu mostrei que as médias não são tão diferentes umas das outras, então elas têm uma auto-sobreposição dos intervalos de confiança, então você não pode dizer que do 10º para o primeiro faz diferença, né? Embora ele possa induzir positivamente o currículo do ensino médio, também tem um caráter ruim isso de todos os rankings escolares, que é de você induzir o empobrecimento do currículo. Então, a escola de sexto ano já vai dar para as crianças uma prova de 5 horas com competência. Então, minha filha já fez um Enem, enfim, ela estava no fundamental, ainda teve que fazer um Enem. Então, isso é uma questão geral dos ranqueamentos de escola, o empobrecimento do currículo, a escola virar um lugar para os alunos ficarem fazendo testes. Uma coisa super importante, que é você usar a mesma prova para muitas funções diferentes, isso é tecnicamente complicado. Aí tem um monte de questões aí, mas tem a ver com baixo custo e tal, né? Eles escolherem usar o Enem para... O Enem ele dá certificado de ensino médio, o Enem avalia escola, o Enem da universidade, o Enem, enfim, tem os programas também dos graduandos. Então, são muitas finalidades para o mesmo instrumento. Isso é bem complicado, né? Aí tem o problema da seleção amostral e tem o problema de que, embora os resultados possam ajudar, no Brasil a autonomia escolar, a gente sabe como é, né? E aí eu pensei em algumas coisas, partindo até do pressuposto que isso não deve acabar. Então, a gente precisa reavaliar isso, né? Eu acho que o ranking, como ele é divulgado, não está correto. E um dos efeitos problemáticos que ele pode ter é a retroalimentação. A retroalimentação é, simplificando bem, o de cima sobe e o de baixo desce, né? Então o sistema tem uma desigualdade e a ideia é que o ranking poderia, a divulgação de resultados por escola poderia, não necessariamente diminuir a desigualdade, mas o ideal fosse que fizesse assim, né? Melhora um pouquinho. Então não necessariamente você melhorou a questão da desigualdade, mas você melhorou a média. Ok, tá valendo. Mas, quando a gente pensa que o ranking informa mais sobre o nível socioeconômico do que sobre o mérito da escola, a tendência é que as escolas ruins, os alunos vão fugindo delas, as escolas boas, os alunos vão chegando nelas, então você vai ter um distanciamento maior entre as boas e as ruins. Quando eu falo boas e ruins, é sempre em termos de testes, é bem limitado, mas é o que dá para fazer. Uma outra sugestão aí mais genérica é que a gente precisa contemplar essa diversidade de escolas ou essa desigualdade de escolas em termos de nível socioeconômico para poder fazer qualquer comparação. Uma coisa que eu acho importante é a gente não ter um indicador único de qualidade escolar, porque a gente não sabe direito o que é qualidade escolar, então um indicador único não parece uma coisa muito razoável. Isso aqui é fundamental, as escolas só recebem uma média, isso não ajuda as escolas a melhorarem, né? Teve um ano lá na equipe que a gente recebeu um relatório mais detalhado, era até interessante o que tinha no relatório, mas que eu saiba foi só um ano. Supostamente as escolas têm direito, você liga lá, eu pedi, mandei um negócio no INEP, mas ninguém me respondeu, mas supostamente as escolas têm direito a um boletim da escola. Então, isso é fundamental, né, que o Enem possa informar a escola sobre aspectos que ela pode melhorar. Para isso, eu imagino que uma plataforma online pode ajudar, e aí tem umas sugestões para o INEP, não é o caso, tá? Então, é isso. Desculpa.